Olá, tudo bem? Você que vem acompanhando a programação de carnaval, inclusive com as transmissões feitas pela TV Zoom, tanto no sábado quanto no domingo, mantendo a sua tradição, levando até a sociedade friburguense imagens absolutamente inéditas e, eu diria, exclusivas dos desfiles das agremiações carnavalescas, também terá a oportunidade nesta edição de conhecer um tema que talvez ainda não seja do seu conhecimento, mas tenho certeza absoluta que será muitíssimo interessante, até porque, conforme nos ensina um presidente da República, nunca antes na história do programa Cidade Real tratamos deste tema. E a nossa produção entende que cabe abordar este assunto durante o período de carnaval, uma vez que quebra a rotina dos festejos de Momo e desta forma também você poderá se divertir e, sobretudo, absorver conteúdo de uma modalidade esportiva genuinamente americana e que tem tomado, evidentemente, bastante proporção e cativado cada vez mais adeptos em nosso país. As pesquisas, sobretudo, dos órgãos responsáveis nos Estados Unidos mostram que o mercado nacional tem sido extremamente atraente para investimentos do futebol americano em nosso país. Entretanto, é um assunto ainda desconhecido por muitos, mas que certamente você, de alguma forma ou em algum momento, já observou, já tomou conhecimento de alguma notícia nesse sentido. Uma vez que os principais canais de comunicação, especialmente por streaming, têm cada vez mais privilegiado esta modalidade esportiva, por se tratar de uma prática extremamente interessante e que mostra, sobretudo, ser um esporte onde a estratégia é absolutamente fundamental. Isto posto, teremos a honra, o privilégio, a satisfação de conversar também com um friburguense nativo que começa a sua carreira nessa modalidade no Botafogo Yets, aqui em Nova Friburgo, depois alcança outros patamares e hoje já é reconhecidamente um árbitro nacional de futebol americano. Você terá a oportunidade de conhecer a carreira vitoriosa desse garoto, e assim o chamo por ter bem menos do que minha idade, neste programa que será temático. Apresentaremos aqui camisas, capacete, bola, flag, que na tradução livre se chama bandeira, que os árbitros usam. Enfim, será um programa muitíssimo interessante, até porque você já observa que este destemido apresentador já se apresenta ainda com trajes momescos face ao período de carnaval. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número, atenção, 934 do programa Cidade Real, que tem a operação técnica sem dor da Fulian Luana Nogueira, que sempre desfila sua competência nessa gravação, neste dia 16 de fevereiro de 2026.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Programa Cidade Real, informação com descontração, evidentemente, nesta segunda-feira de carnaval, até porque neste dia, nesse horário, certamente você está em casa se recuperando da folia. Após noites mal dormidas, você quer sossego e água fresca. E também, evidentemente, informação do seu interesse de maneira absolutamente informal e descontraída, tratando de um tema extremamente inédito nesta série de mais de 900 edições, mas que tem tomado proporção na mídia nacional. E desta forma, a direção da TV e a produção do nosso programa registra a presença do querido amigo Bernardo Scófano, que aqui comparece, evidentemente, atendendo o nosso convite para ilustrar esta pauta, uma vez que conhece muito da matéria. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Zuri. Obrigado também para quem está assistindo segunda de carnaval, né? Já deve estar ali meio assombrado, ou se recuperando. E aí prestigia a gente com a sua audiência também. Está conhecendo aí, ou conhecendo um esporte, ou conhecendo um pouquinho mais da realidade aqui no país para quem já é fã, né? Exatamente, amigo. E Bernardo, antes de avançarmos aqui na questão propriamente dita, para quem não te conhece ainda, qual a sua trajetória? Por onde você começa e aonde você se encontra nesse momento? Beleza. Eu sou friburguense, né? Morei em Friburgo até os meus 18 anos, saí daqui para fazer faculdade. E quando eu tinha 12 anos de idade, eu conheci futebol americano ali pelos canais fechados que estavam... 12 anos? Com 12 anos de idade eu comecei a assistir na televisão. Na época estava voltando a passar nos canais fechados. E eu gostei muito da parte tática do esporte, né? Na época, um dos destaques, que inclusive foi o que me fez escolher o time, era o Peyton Manning, que era o lançador do Colts. Fantástico. E é um dos maiores da história e foi um cara que me mostrou muito esse lado de que, além da parte da pancadaria, também tinha uma parte muito de estratégia. E aí, logo depois, assim, tive a felicidade de conhecer outros amigos aqui da cidade, de colégio, que também gostavam. E aí a gente entrou no IETES, que é o time aqui da cidade, Nova Friburgo IETES. Fiquei por muito tempo lá. Os meninos ainda estão na ativa, treinando hoje em dia uma outra modalidade que não tem contato. A gente vai falar um pouquinho depois. E aí quando eu saí de Friburgo, porque eu já ia fazer faculdade no Rio de Janeiro... Já com quantos anos? Eu estava com 18. E aí uni o útil ao agradável. Na época... os campeonatos nacionais estavam ganhando força e eu fiz a seletiva para jogar no Botafogo, futebol e regatas. Tive 2 temporadas no Botafogo, né, como atleta. Foi uma experiência assim, inacreditável para mim. Foi um divisor de águas realmente, não só na questão do esporte, mas disciplina, valores ali que eu levo para a vida como um todo, conciliando isso com a faculdade. E aí eu tive uma lesão no ombro que me fez parar de jogar. E aí eu queria continuar, de certa forma, junto do esporte. Era uma paixão. Uma paixão, realmente. Assim, tava na minha vida desde os 12, eu já tava com 20 para 21 nesse momento. E aí um grande amigo meu, que hoje em dia ele inclusive trabalha, é comentarista de um dos canais hoje que a gente tem,
ele me convidou. Ele falou, por que você não vem arbitrar? É uma forma de você estar presente no jogo e contribuir com o crescimento do esporte, né? Porque o trabalho do árbitro é isso. A gente está sendo criticado, é um trabalho muito invisível, a gente quer ser invisível a gente quer entrar, fazer o nosso trabalho e sair sem ser percebido, a gente não quer ser a manchete. E aí foi quando eu aceitei esse convite ali em 2016, mais ou menos, e desde então só árbitro. E aí tive a felicidade já de fazer 5 finais nacionais. 5 finais nacionais. Só de primeira divisão do futebol americano, né? Fora as outras, estadual, essas outras modalidades que a gente tem também. Sim. E evidentemente que essas arbitragens em finais nacionais te projetaram no cenário do futebol americano nacional. Eu não sei o que é causa e o que é consequência, né? Correto. Porque a gente costumava dizer antigamente que da mesma forma que você está pensando num grande evento, uma final é sempre um grande evento. Você tem que ter um zelo com a transmissão, você tem que ter um zelo com o estádio, com o produto. E a arbitragem é parte disso. Você quer ter ali os melhores árbitros possíveis. Então, é muito gratificante quando a gente consegue estar num grande jogo assim, porque a gente sabe que esse é um reconhecimento da Confederação Brasileira e da organização de que a gente fez um bom campeonato Sim. ao longo do ano, né? Sim. Isso da mesma forma que os jogadores querem estar em finais, os árbitros querem estar em finais, porque isso coroa uma boa temporada que você desenvolveu, né? E foi o que aconteceu contigo em dezembro do ano passado. Exatamente, eu tive a felicidade aí de ser escalado para o Brasil Bowl, que da mesma forma que tem o Super Bowl lá fora, a gente aqui tem o Brasil Bowl. Foi a 14ª edição e foi jogado no Couto Pereira, né? Então um estádio lendário do futebol. Minha segunda vez apitando uma final no Couto Pereira e dá para tremer, né? Porque casa cheia, muito grito. E era um jogo muito histórico, tinha um quê ali também, porque era o atual campeão de 2024, o time que tinha vencido em 2024, jogando contra o time que já era o time do Coxa, o Coritiba Crocodiles, tinha sido tricampeão brasileiro, e eles tinham passado tinham tido um acidente em 2024, perderam alguns atletas, então para eles tinha uma questão também de ser uma retomada. Então foi um jogo que já era histórico antes mesmo de acontecer. E foi um jogaço, casa cheia. Xingaram a arbitragem, como certamente. De lei. Lembraram, inclusive, da senhora sua mãe, exatamente. Dona Elizabeth, que nos assiste nesse momento. Da arbitragem. Exatamente. Mas essa sua trajetória mostra que essa modalidade esportiva tem cada vez mais adeptos e espaço em solo nacional, né? Disputando, inclusive, rivalizando, inclusive, com outras modalidades do esporte americano, como, por exemplo, o basquete. E eu vejo que, primeiro ponto, eu comecei a acompanhar, a gente estava ali em 2005, mais ou menos, né? Era um moleque, ainda era uma coisa muito de nicho. Quando você falava de futebol americano, o pessoal não entendia muitas regras, tinham poucas transmissões, né? Era geralmente os canais fechados. Exatamente. Os planos de assinatura mais caros. Exatamente. Então era muito restrito. Só a ideia, por exemplo, de conseguir o equipamento era uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse jogar com equipamento, né? E aí o primeiro campeonato organizado foi jogado no Rio nos anos 2000. Ele era jogado na praia. Na praia. Na praia. Ainda existe, é o Carioca Ball. E já tenho a felicidade de apitar e faço questão, independente do que for, porque é muito histórico. E ele era jogado na praia justamente porque você não tinha acesso aos equipamentos. Então tinha essa ideia de que jogando na praia você diminuía o impacto, o risco de uma lesão, porque você não tinha acesso. E aí é uma virada muito grande quando ali meados 2012, 2013, o esporte começa a se popularizar muito. Na época a gente tem também ali uma questão econômica, porque o dólar fica num valor muito baixo, isso permite com que a importação desses materiais fique bem viável, e aí a gente começa a ter os campeonatos nacionais organizados, e nisso a gente tem a entrada dos times de futebol, né? Porque é um peso diferente. Sem dúvida. Você tá ali conhecendo, você não sabe muito bem o que é o Yetis, mas você sabe o que é o Botafogo.
E aí, se você é botafoguense, você já tem uma afinidade natural por esse time. Sem dúvida. E aí, na época, a gente teve, por exemplo, uma grande dinastia aqui, que foi o Corinthians, né? O time do Corinthians era muito competitivo, fazia jogos no Parque São Jorge, casa lotada. E aí depois a gente tem também o Flamengo entra nessa, o Vasco, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro tem 3 campeonatos nacionais. 3 campeonatos nacionais. O Coritiba agora foi pro 4º, então, por vezes, até mesmo, por exemplo, o Coxa estava disputando a Série B no ano passado e o time deles sendo campeão brasileiro de futebol americano. Né? Incrível. Isso é bem legal. Assim. É muitíssimo interessante. Agora, Bernardo, tratando um pouco da modalidade em si. Muitos entendem que é um esporte violento, porque o choque entre os jogadores é inevitável e acontece o tempo todo. Não obstante, eles são protegidos. Me permite? Você pode estar ouvindo durante essa gravação algumas batidas. Na realidade, me parece que temos um ensaio de um bloco carnavalesco aqui nas proximidades. E aí, o som da bateria está vazando na gravação. Então, não se assuste. Enfim, os jogadores têm proteção especial, usam esse capacete que está aqui sobre a mesa, que inclusive é o capacete que você utilizava quando praticava a modalidade. Dá licença, deixa eu só girar por aqui favor, só para mostrar a estrela solitária, né, que era do Botafogo. Exatamente. E aí parei de jogar, mas o souvenir ficou. Logicamente, né, vai para o seu... Meu museu pessoal. Seu acervo, né? Enfim, ele é bastante resistente, porque o choque entre os atletas é, por vezes, bastante violento. Uhum. Essa violência, por vezes, assusta quem assiste ou quem pratica? Eu acho que para quem está tendo o primeiro contato, e eu lembro que quando, de novo, né, nesses 20 anos que eu acompanho o esporte, muita mudança aconteceu também. Teve um filme há mais ou menos uns 5, 6 anos que dramatizou falando desses efeitos das concussões, do impacto do contato de cabeça a cabeça. E a NFL levou isso muito a sério. As ligas americanas, não só, a gente pensa muito na NFL, mas a gente tem também a NCAA, que cuida do esporte universitário. E é um carro-chefe nos Estados Unidos, a gente sabe disso, enche estádio, as maiores audiências. O tempo todo. E não só... A temporada inteira. A temporada inteira, né? E são ali... Nem se compara, porque o basquete, por exemplo, é quase que o ano inteiro, mas o futebol americano é metade de um ano só. Exatamente. E ainda assim, as maiores audiências do ano são sempre as transmissões de futebol americano. E eles começaram a ter um zelo bem maior pela proteção dos atletas e garantir que o jogo seja seguro para quem está assistindo. Acho que sempre foi. Tem um processo muito interessante, porque é até natural. No início, em algum momento lá na década de 60, começaram a jogar de capacete. Aí eles viram que o rosto precisava de uma proteção, então surgiu a grade. Aí a grade foi se modernizando. Hoje, por exemplo, a gente já tem os principais nomes da liga, eles já usam um capacete que o casco dele é feito de um material que absorve o impacto. Então ele não é tão rígido. Correto. E aí isso ajuda a distribuir. Eles investem muito nessa tecnologia. Hoje já existe, por exemplo, uma proteção que eles chamam de face guard, que entra por cima do capacete. Para alguns atletas usam, é facultativo, mas eles usam para a questão de diminuir o risco de concussão e tudo mais. E aí, falando assim, pela perspectiva de arbitragem, uma das únicas coisas que faz você ser expulso do jogo é um contato violento usando capacete. Então, na NFL eles multam, né? E multam valores assim, a gente tá falando de $50 mil, $60 mil para realmente pesadas. Desestimular os jogadores a fazer isso. No nosso nível aqui, se a gente multar um cara no Brasil em $60 mil, ele vai ter que vender a casa dele. Exatamente. Mas a gente tem essa prerrogativa, é uma falta que a gente chama de mirar, e ela causa desqualificação. Então seria o nosso cartão vermelho, né? Entendi. A pior falta que você pode fazer é isso. Justamente para promover o jogo seguro. E é um jogo, eu que acompanho, gosto muito, me declaro aí torcedor do San Francisco 49ers, um time icônico de futebol americano. Histórico, né? Que já teve grandes jogadores. Joe Montana,
quarterback fantástico, sensacional. Assisto, inclusive, jogos antigos em que você não tinha a tecnologia que você tem hoje, não tinha a proteção que você tem hoje, e aqui eram tão atraentes quanto os atuais. Agora, é um jogo que me parece ter muitas regras, muitos detalhes. Você mesmo me disse antes de iniciarmos a gravação que, vamos dizer assim, o manual das regras passam de 200 páginas. São 2, né? São 2. A gente tem um livro de regras, que aí ele é bem... Quem gosta de direito vai gostar de arbitragem de futebol americano. Sensacional! Porque a gente fala... Primeiro que a gente fala em código entre a gente. Vou né? indicar pro meu filho. Se a gente falar de cabeça assim, uma 633, uma 913, uma pessoa que é árbitro vai saber o que é, porque a gente tem essa divisão, são 12 regras, e dentro das regras tem as seções, e dentro das seções tem os parágrafos. E aí cada uma delas compete uma parte do jogo. Então, por exemplo, a regra 6 só vai versar sobre chute. Ela vai dizer sobre tudo que pode, tudo que não pode, quais são as condições. E aí só esse livro tem 200 páginas. Tem um segundo livro, que é um manual de mecânicas, que aí ele vai dizer o que você tem que olhar, como você tem que se posicionar no campo, qual é a responsabilidade de um árbitro. E aí esse livro tem mais umas 150, 160 páginas. Que isso. E aí eu assumi a árdua tarefa aí, já estou indo para a segunda edição, que eu sou o tradutor do manual de mecânicas, que é uma parte que eu gosto bastante. E aí, não vou te dizer assim, Zuri, de cabeça ninguém sabe tete a tete que tá tudo ali. Sem dúvida. Mas a gente sabe bastante coisa e é até impressionante. Tem gente que é enciclopédia mesmo, assim, que lembra detalhe de como tá escrito, porque é aquilo, né? Assim como o direito, como eu falei, o diabo mora nos detalhes, né? Interpretativo. Exatamente. São regras interpretativas. Agora, quais os desafios dentro do campo para um árbitro? Nossa. Porque são tantas variáveis, e eu observo que no futebol praticado nos Estados Unidos, talvez e certamente também aqui no território nacional, o árbitro tem auxiliares que atuam observando outras infrações, porque é humanamente impossível ele estar atento a tudo o tempo todo. Sim, sim. Até na movimentação de jogadores que não fazem parte da jogada. Isso também é observado na arbitragem. Mas, enfim, quando você entra para arbitrar um determinado jogo, qual é o seu principal desafio? É bem interessante isso que você falou, porque o futebol americano talvez ele tenha uma particularidade frente aos outros esportes, porque no basquete, não sei o quanto o pessoal que está assistindo sabe os detalhes, por exemplo, dessas arbitragens, mas no futebol você tem um bandeira, que tem uma função muito específica, e um árbitro que ele pode marcar de tudo, digamos assim. No basquete, os árbitros costumam rodar em quadra, justamente para evitar uma cobrança, mas todos eles têm uma visão geral. No futebol americano, a gente fica muito restrito ao que a gente chama de chaveamento. São 7 árbitros em campo, já começa por aí, até muito por essa questão de ser um esporte que tem um nível de contato maior, você precisa olhar tudo o que está acontecendo, e a gente leva muito a sério o que é o chaveamento de cada árbitro. Por exemplo, eu sou o back judge, a minha principal posição é back judge. Eu sou o último árbitro que fica na parte de trás do campo. Meio ruim para minha namorada quando vai ver jogo, meus pais, porque eu apareço pouco. Exatamente. Né? Só quando tem um plano mais aberto. Exatamente. Mas qual é a minha responsabilidade? Eu tenho um olhar maior ao jogo aéreo e tenho uma demanda também física, porque geralmente as jogadas que se estendem um pouco mais, eu sou a pessoa que tem que estar na linha de gol antes de um jogador que treina isso 1 milhão de vezes. Então, eu sei mais ou menos o que é a minha responsabilidade e eu sei o que é a responsabilidade do outro. Mas, falando de desafio, por vezes não é... Fiz esse paralelo com a advocacia, né? Só que aí se a gente pensa que um advogado às vezes tem que apresentar, sustentar ali de terno, gravata na frente do juiz, a gente tem que fazer isso correndo, tomando uma decisão em 30 segundos, 20 segundos... Então... A torcida adversária contra. Ou às vezes o próprio cara cornetando, porque ninguém nunca quer reconhecer que errou, que fez uma falta, né? Sem dúvida. E
Então acho que passa muito por isso, o pensamento rápido. Mas é o que me motivou a querer continuar no futebol americano, porque é muito legal, é muito interessante. Você entra numa adrenalina ali que você esquece. Tem 10 mil pessoas te xingando, mas você tá ali num modo onde você Durante um precisa período pensar. longo, bicho. 2h30, 3 horas. 3 horas. Talvez seja a modalidade esportiva que tem maior tempo de duração, se comparando com um jogo de basquete, provavelmente. Me lembra muito o vôlei, né? Porque O vôlei também, quando vai ali a 5... Você pode sair de casa pra um 3-0, que é uma lavada no vôlei, ou você pode ir pra um 3-2. 3-2, que é decidido no tie-break ali, Exatamente. que vai na disputa de ponto, e é bem Exatamente. exaustivo. Exatamente. Né? E às vezes é essa tomada de decisão que você vai tomar lá quando o relógio já tá batendo 2h40 e pouco, que vai decidir o resultado de um jogo. Mas aí eu acho que isso passa também por você ter fibra, né? Às vezes você tem que ser firme na sua decisão. E especialmente pelo que você me disse, disciplina. Me parece que é uma modalidade esportiva que exige muita disciplina de quem pratica e de quem arbitra. Com certeza. Porque você tem que ser muito fiel e obediente às regras. Qualquer desvio já motiva e justifica uma penalidade. E você sabe que isso vai acontecer. Exatamente. Especialmente nos Estados Unidos, que é o berço do futebol americano, obviamente, você tem recursos de tecnologia, né? Que às vezes são utilizados quando as dúvidas geram, e aí os treinadores podem desafiar o árbitro, né? O que talvez seja um pouco mais complicado no território nacional, porque essa tecnologia significa investimentos, custos e despesas, né? Então, eu não imagino a sua missão sendo facilitada numa arbitragem dessa. Mas né? eu acho que às vezes é o que torna divertido. É o que motiva. A parte de replay fica toda na regra 12. E aí a gente fala que é a regra esquecida, porque aqui no Brasil a gente não aplica, principalmente por uma questão de isonomia. Vamos supor que esse jogo, a final lá, que a gente tá num estádio, excelente, uma estrutura incrível, a gente consegue ter as câmeras para fazer isso. Mas será que todos os jogos a gente vai conseguir fazer isso? Durante o campeonato. São mais de 200 jogos ao longo do ano, nas 3 divisões do Campeonato Nacional. São 3 divisões. Hoje a gente tem 3 divisões do Nacional. Sensacional. E fora os estaduais, né? Porque, por exemplo, São Paulo tem 3 divisões só no estadual, para ter um nivelamento maior. Porque ninguém quer sair de casa para ver um 50-0. Sem dúvida. Até mesmo por essa questão de segurança, né? Imagina você ter esse time, o Coritiba, que acabou de ser campeão brasileiro, jogando contra um time que está começando. É um risco até mesmo para a integridade dos atletas, além de toda a parte de resultados e tudo mais. Mas, no geral, a gente hoje tem um desafio muito grande, que é também a questão da mentalidade. Aqui, você falou de disciplina. Eu gosto muito de dizer, assim, eu fico muito no pé da galera quando a gente vai conversar, e a gente tem estudos semanais que a gente reúne o pessoal do Brasil inteiro, isso é muito legal. Isso fez com que a gente conseguisse uniformizar muito a arbitragem aqui no país. Então a gente tem a garantia de que um jogo no Recife, um jogo no Mato Grosso, um jogo em Porto Alegre vai ser apitado com a mesma qualidade, sabe? E um ponto que eu sempre bato na tecla, até me incomoda quando eu vou ver aqueles áudios de VAR de futebol, que o árbitro fala assim, eu achei que teve impacto, árbitro não acha nada. Não. Árbitro tem que avaliar. Até porque se ele achar, ele tem que entregar o dono. Como nos ensina o grande fraterno amigo professor Jorge Carvalho. E aí o que eu sempre coloco é isso, o árbitro não tem que achar, o árbitro tem que identificar. Exatamente. Porque quando a gente tem um manual de mecânica, um livro de regra, ele tenta ao máximo objetivizar o que é uma falta. Por exemplo, você não pode segurar pela grade do capacete, é uma falta de 15 jardas. Você não tem que achar que teve ou não, você tem que avaliar se teve ou não, ponto. E por aí vai, entre muitas outras que a gente tem. E a gente tem um desafio muito grande que eu gosto de dizer que é um pouco dessa cultura do futebol no Brasil, que é reclamar por reclamar.
Mas a gente tem visto isso acontecer até nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje está passando por uma seca, uma falta de árbitro esportivo. Porque tem episódios, por exemplo, de colegial, né, níveis menores, tentativa de agressão, árbitro sendo perseguido, árbitro sendo ameaçado. E tudo isso vai gerando um cenário de instabilidade que eles esquecem que a arbitragem... Primeiro ponto, Zuri, se eu não gostasse do esporte, eu não estava saindo da minha casa para ir para lá. Certamente. E segundo ponto eu não vou encarar uma viagem, não vou sair da minha casa, não vou ficar estudando para prejudicar ninguém. Pelo contrário, eu quero que quem está treinando são os jogadores. Eu quero que os jogadores brilhem. E eu tô ali só para ajudar esse jogo a ter segurança e correr da melhor forma possível. Exatamente. Sabe? Bernardo, estamos encerrando esse bloco. E antes, porém, eu gostaria que você falasse dessa peça fundamental no jogo, também conhecida como bola. É a bola do Kiko, do Chaves, né? Exatamente. Que é a bola quadrada. Exatamente. Não é quadrada, mas é quase. Aí eu trouxe também uma bola aqui que é um pouco especial para você, porque ela é autografada. Não sei se aqui vai pegar, talvez, nessa aqui mais fechadinha. Isso. Essa aqui tem um autógrafo do Dan Marino. Para aquela câmera ali, amigo. Aqui, ó. Tô aqui. Ok, já identificou. Do Luana Dan Marino, já captou a mensagem. que foi do Dan Marino. quarterback do Miami Dolphins. E eu tive a felicidade de ganhar essa bola de presente, autografada em 2011, por ele, que é um dos grandes nomes da história da NFL também. E não é uma bola oficial de jogo, né? A bola oficial de jogo ela não é branca, mas essa aqui, especialmente por causa do autógrafo, é temática. Exatamente. Mas jogar isso aqui é difícil, hein? Não vou fazer você fazer isso dentro do estúdio, não. Mas podemos fazer depois uns arremessos aqui no corredor, aqui no espaço. No off eu ensino o Zuri, e aí na próxima edição ele vai aparecer aqui dominando a arte. Mas é uma bola especial, evidentemente, porque ela tem que, sobretudo, me parece, facilitar a aderência às mãos. E ela é feita para você conseguir, né? Ela tem esse formato assim de comprido, cônico, para ela ter a rotação, porque quando você for ver um lançamento, por exemplo, você vai ver que ela vai viajando assim. Exatamente, ela é uma imagem belíssima. Muito bonita. Exatamente. E aí uma das diferenças, por exemplo, que o pessoal fala, o futebol americano veio do rugby, né? E uma das diferenças, a bola do rugby ela é um pouco mais ovalada, porque você tem que chutar e tudo mais. A nossa, ela continuou mais compridinha e ela manteve as amarras, porque quando você está falando de lançar a bola, isso aqui faz um papel essencial, porque é o que garante que ela não vai igual um pato morto, né? Entendi, ela vai realmente ali girando no próprio eixo para chegar onde você quer. E aí os mestres que fazem isso como ninguém, né? Botam a bola às vezes num espaço pequenininho e é impressionante de ver às vezes assim essa galera realmente que é quarterback de ofício. Sem dúvida. Já adianto pra você, quando eu jogava eu não era quarterback, não me arrisco. Qual era a sua posição? Eu jogava na defesa, eu era safety, eu era muito próximo, acho que isso teve até uma tradução muito grande pro que eu faço na arbitragem, porque eu era o último homem da defesa. Então eu já tinha que olhar o ataque como um todo, ler onde as rotas dos recebedores estavam correndo e me antecipar. E aí, quando eu fui para arbitragem, eu tenho um papel muito parecido. Eu estou geralmente atrás desse jogador, como árbitro, olhando a jogada se desenvolvendo e eu tenho que me antecipar a elas. Como eu já tinha essa bagagem de ler o ataque, porque os recebedores, eles correm umas combinações de rotas já combinadas para gerar uma confusão na defesa. Eles sabem, mas para a defesa confundir, não. Exatamente. E aí a gente sempre tem que se antecipar. E, obviamente, a arbitragem também não sabe o que eles vão correr. Exatamente. Se é uma jogada de passe, se é uma jogada de corrida, se é um passe curto, um passe longo. Exatamente. E aí a gente tem que entender rápido esses sinais e reagir ao que acontece, né? Eu precisava pedir a você para me entregar a bola dessa forma, porque também é uma jogada que acontece por vezes no futebol americano, né? Que um jogador entrega para o outro. Eu sou leigo na matéria, mas sou um profundo admirador dessa prática esportiva, porque consegue prender a atenção por 3 horas, né? Quando, evidentemente, temos um bom jogo que não é decidido logo nos primeiros quartos, né? Enfim, você que não conhece, vale você assistir, vale você acompanhar e, sobretudo, também conhecer esta modalidade esportiva que, conforme disse, está tomando proporção em nosso país e certamente e muito brevemente vai se tornar uma grande atração, sobretudo nas transmissões
por streaming. Caríssimo folião e foliã. Depois do nosso intervalo, retornaremos tratando da realidade nacional do futebol americano. Não saia daqui, afaste-se da sua fantasia. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. O que é isso? O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava. Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Durante muito tempo, falar de atividade física foi falar apenas de estética, de desempenho, de corporeidade. Mas o corpo nunca foi somente corpo. Ele é o primeiro território da mente. Quando o corpo se move, algo dentro de nós também se desloca. Pensamentos acelerados encontram ritmo, emoções emboladas ganham passagem, o movimento organiza aquilo que por dentro parecia caótico. É óbvio que a atividade física não é uma cura mágica para o sofrimento psíquico, e é importante a gente frisar isso. Ela não substitui escuta, análise e tratamento. Mas a atividade física cria condições, abre espaço, sustenta. Quando nos movimentamos, o corpo produz substâncias que aliviam a tensão, regulam o humor, diminuem a sensação de ameaça constante. Mas talvez o mais importante não esteja na química, mas esteja no gesto. Mover o corpo é muitas vezes a primeira forma possível de dizer eu ainda estou aqui. Para quem vive depressão, ansiedade, esgotamento, levantar da cama de manhã já é um ato de força. E qualquer movimento, por menor que seja, já é um deslocamento simbólico. Isso mesmo, do imobilismo para a vida. Atividade física não é sobre se violentar, se punir ou se adequar a um ideal de corporeidade. É sobre habitar o próprio corpo com mais gentileza. É sobre reconectar mente e corpo
que nunca deveriam ter sido separados. Cuidar do corpo não é apenas vaidade, é uma forma concreta de cuidado psíquico. Porque um corpo escutado protege a mente do excesso. E quando falamos em exercício físico, falamos também de limites, de respeito, de ritmo próprio. Não existe saúde mental onde há cobrança constante, comparação ou culpa. Movimento é diálogo com o corpo, com o tempo, com o que se sente. Por isso, quando falamos de atividade física, não estamos falando apenas de músculos ou calorias. Estamos falando de presença, de sustentação emocional, de continuidade da vida. Estamos falando de saúde mental. O quadro Saúde Mental, conforme também é do seu conhecimento, tem a autoria intelectual do balsâmico psicanalista Gerson Schwartz, que semanalmente oferece também as suas orientações para uma melhor saúde mental. Até porque você também sabe que aquilo que a mente não trata, o corpo transforma em doença. Gratidão, meu grande amigo, fraterno, irmão e companheiro, que mantém o compromisso com o programa Cidade Real, gravando estes quadros diretamente da capital cearense. Cuide-se bem, caríssimo irmão Gerson. Programa Cidade Real, tratando de um tema muitíssimo interessante, inédito na nossa grade de edições, abordando aspectos ainda superficiais do futebol americano, que tem tomado cada vez mais proporção em nossa grade esportiva. E sendo assim, prezado Fulião e queridíssima Fuliã, estamos lhe oferecendo um conteúdo diferenciado enquanto você se recupera para continuar se divertindo nos dias derradeiros das festas de Momo. E sendo assim, Bernardo, qual é o cenário do futebol americano no nosso país? De franco crescimento, né? A gente já tem aí a NFL, principal liga, né, do mundo, Liga Americana, no terceiro ano seguido fazendo um jogo no Brasil. Terceiro ano seguido. Terceiro ano consecutivo. Os 2 jogos de São Paulo foram um sucesso, foram no estádio do Corinthians, no Itaquerão. E aí a gente sabia que há muito tempo a NFL estava flertando com o Rio de Janeiro. E aí agora eu imaginava que era muito por conta do tamanho da festa. Lá eram 40 mil lugares, eles viram que teve demanda para isso. E aí esse ano, 2026, a gente vai ter uma edição no Rio de Janeiro, no Maracanã. Dá pra dizer que é o maior estádio do mundo em questão de proporção, 2 finais de Copa do Mundo. E a NFL gosta muito de estádios de Copa do Mundo, né? Ela tem uma coisa com esses estádios históricos. O primeiro jogo que ela fez, assim, nessa retomada dela de sair dos Estados Unidos foi em Wembley, que também é um estádio histórico na Inglaterra. Fizeram agora no Bernabéu, em Madrid. Então a gente sabe que essa vinda ao Maracanã é muito interessante. A gente ainda não sabe quais são os times. Já começa ali aquela fofoca de bastidor. Todo mundo quer que o seu time venha. Exatamente. Mas eu acho que vai ser muito interessante porque vão ser quase o dobro dos ingressos, né? Se a gente for pensar que no Itaquerão eles negociaram ali mais ou menos 40 mil, Maracanã a gente consegue pensar numa capacidade, acho que o limite foi na Copa de 2014, foi de 76. Exatamente. Então, assim, de repente eles vão pro recorde, né? Exatamente. Se tratando de NFL, eles gostam de fazer espetáculo muito grande. Que é uma especialidade americana, promover espetáculos. Não, e não foca só no jogo. Eu acho que essa é uma grande questão também do que tem sido feito. Os 2 jogos que foram em São Paulo, a grade de programação do futebol americano é um jogo quinta e os jogos no domingo, mais
o grosso é no domingo, e na segunda-feira à noite um jogo de destaque, né? Os 2 jogos em São Paulo foram uma edição especial, foram feitos numa noite de sexta. Então você tinha uma audiência global ligada, e eles fizeram questão, por exemplo, no último ano, de ter transmissão pelo YouTube. Então, de qualquer lugar do mundo, fantástico, qualquer pessoa podia ver de graça. Fantástico. Então, virou um produto muito interessante para eles. E aí tem show do intervalo, quem vai cantar o hino, tudo isso que a gente vê com o Super Bowl, eles começaram a fazer com os outros jogos também. E aí, felizmente, o Brasil entrou nesse circuito, né? Porque eles viram que não só como mercado consumidor de produto, mas também, né? O pessoal compra camisa, tem o seu time do coração, viaja para os Estados Unidos, mas tem esse interesse. Mesmo que não seja o meu time, eu quero estar no Maracanã. E aí, Bernardo, você toca num aspecto muitíssimo interessante, que são valores envolvidos. A movimentação em torno desta prática esportiva é bilionária, tanto no que se refere, digamos, à remuneração dos atletas diretamente envolvidos, aos seus treinadores, porque alguns têm o treinador da defesa, do ataque, tem o treinador principal, enfim, são alguns treinadores, da comercialização do evento, Sim. que alcança audiências absurdas, de maneira que um interessado em veicular sua marca num break comercial, num jogo de NFL, pode se preparar, porque vai ter que leiloar seu fígado, né? Seu pulmão, seu intestino, entre outros órgãos do corpo que já não funcionam. Se é que você está me entendendo. Ainda mais na segunda de carnaval. Exatamente, garoto! Boa. Como também na captação de receitas do público. São grandes eventos. Eu observo que nos grandes jogos o torcedor ele comparece com a família. Uhum. Ele passa muito tempo, além do jogo propriamente dito, consumindo lanches que os americanos gostam muito, produtos licenciados, enfim. É um baita do negócio. Não, e a gente está falando, lá nos Estados Unidos, existe essa prática que eles chamam de Season Ticket Holder. Você compra todos os jogos do seu time em casa. Você já tem ali uma fila de espera. E aí a gente tem um time, por exemplo, o Green Bay Packers, que é o único time que não tem um dono, né? Ele é uma... itinerante. Uma cooperativa, digamos isso, assim. Exatamente. Os moradores da cidade, todos eles são sócios desse time. Tem uma fila de espera que, assim, se eu entrar na fila hoje, é para os meus netos terem acesso ao Season Ticket. Eles levam muito a sério. Então, por exemplo, quem vende todos os ingressos, eu sou um Season Ticket Holder, eu vendi todos os meus ingressos. No ano seguinte eu não vou ter. Eles já cortam aí, sabe? Porque tem um zelo muito grande. Entendi. E quando a gente está falando de valores, a gente fica muito preso à NFL, que realmente... Acabamos de ver aí agora o Super Bowl, os ingressos mais baratos estavam na faixa dos milhares de dólares. Os comerciais movimentam milhões de dólares. Mas a gente, às vezes, dentro da nossa realidade, deixa de olhar para o universitário, para o college, que também movimenta bilhões e passou por uma mudança recente, praticamente dobrou o tamanho da indústria nos Estados Unidos. Por quê? Os atletas universitários, eles não podiam ganhar nada. Eles negociavam. Eu jogava pela faculdade em troca de uma bolsa. Lógico que a gente sabe que quem era mais promessa ia para aquelas universidades que davam mais projeção, porque o propósito dele era chegar na NFL, porque é logo o estágio anterior. Sem dúvida. E há mais ou menos uns 3 ou 4 anos, a Suprema Corte dos Estados Unidos deu uma decisão de que eles podem lucrar em cima da imagem deles. Imagem, semelhança. Então, era muito comum, por exemplo, quando você comprava uma camisa universitária, ela não podia ter o nome de nenhum atleta atrás, porque ele não podia lucrar em cima disso. Hoje eles podem. E a gente tem atleta optando por ficar mais tempo na faculdade, porque às vezes, dependendo do programa que ele está, onde ele está inserido, ele está fazendo o mesmo dinheiro ou até mais do que ele faria na NFL.
E aí, que a gente chama de NIL, né? NIL. E isso tá virando uma febre. Então, tem jogadores que estão escolhendo outros mercados. Eu prefiro ir para uma universidade em Los Angeles porque é um mercado maior. Eu tô preferindo ir para tal lugar porque eu tenho um acordo melhor de patrocínio. E aí teremos um jogo também do futebol americano universitário no país, agora esse ano. Em agosto, último final de semana de agosto. Esse a gente já sabe. Final de semana. Esse a gente já sabe quais são os times, né? A Universidade de Virgínia joga contra a Universidade de North Carolina. E não é uma grande rivalidade, mas acho que já é um pontapé também. E vai ser no Engenhão. Então a gente tem a certeza de que os dois... Estádio Newton Santos vai sediar um jogo também. E a gente tem a certeza de que os dois estádios os dois grandes estádios do Rio de Janeiro já vão receber grandes eventos. Sem dúvida. Meu achismo, Zuri, eu acho que eles vão fazer esse jogo da NFL ali perto do primeiro final de semana de setembro para ser uma experiência interessante. 2 finais de semana de futebol americano no Rio, né? Mas você está falando como torcedor, até porque você já nos ensinou que árbitro não acha. Exatamente. Agora eu troquei meu chapéu. Você que é um cara dos chapéus, eu troquei meu chapéu aqui. Você não ficou prestando atenção na entrevista, exatamente. Ainda por derradeiro, Bernardo, obviamente que na carreira de todo profissional, todo jovem especialmente, ele busca patamares superiores. Uhum. Qual é a sua pretensão? Qual é o seu planejamento? Qual é a sua ambição? Assim, eu acho que todo jogo que eu entro, a minha ideia é sempre entregar o melhor possível. A gente tem uma pulseira... Inclusive, eu tô com a camisa da escola de árbitros aqui. Né? Ótimo. E aí é bem legal porque... Isso, que a Luana vai fazer um take. Depois vocês podem buscar também, é EAFA, que tá aqui embaixo. É de 3 amigos meus. Que Chega um pouquinho para trás, rapidamente. Isso, perfeito. Essa é uma. Ótimo. Escola de arbitragem. Escola de árbitros de futebol americano, é a EAFA. É do Guilherme Cohen, da Giane Pessoa, do Marcos Gomes, que são amigos meus também, são árbitros. E, inclusive, o Guilherme e a Giane trabalham com transmissão, eles são comentaristas de arbitragem nos canais fechados hoje. Sim. E aí a gente tem uma pulseirinha que ficou com a gente que tem escrito Run the Best Game. E aí é uma frase que a gente teve em uma mentoria com um árbitro que é muito referência nosso. E ele fala sobre essa importância de sempre que a gente tá, mesmo quando o jogo a vaca já deitou, a gente continua atento, a gente continua, porque aquele jogo é importante para alguém. E a gente está indo para o 5º ano, por exemplo, que a gente tem um evento no Rio recebendo um árbitro da NFL. Esse ano, daqui a pouquinho, eu estou indo para Curitiba para a gente fazer um seminário que vem um árbitro da NFL, 2 árbitros da NFL e um árbitro do college. Inclusive o cara que fez a final nacional do college, na minha posição, que é a minha maior referência, está vindo ao Brasil. Então, oportunidade excelente de aprender com esse cara... Arbitragem internacional é seu objetivo? Eu gostaria muito. Mesmo que não fosse no berço, nos Estados Unidos, mas em outros países, digamos assim, ligas internacionais? Hoje a gente tem uma liga europeia muito solidificada, a arbitragem é muito boa também, a liga alemã tem uma arbitragem muito legal. Mas tem um caminho que está surgindo que é muito interessante, que é o flag football, que é o futebol americano com contato reduzido. E como entrou agora no programa olímpico, ele tem uma série de arbitragens internacionais que tem acontecido. Então a gente tem enviado árbitros brasileiros para o Intercontinental, vai ter o World Games, que é um evento teste dos Jogos Olímpicos, Pan-Americano, tudo isso vai ter... futebol americano numa outra modalidade, e isso também já vira um palco, né? Acho que, assim, Jogos Olímpicos seria um sonho que eu sei que é muito distante. Acho que talvez seja mais distante do que a NFL, porque vai depender do Brasil ter um time. Exatamente, estar representado. Mas nós vamos tratar dessa pauta assim que houver essa oportunidade, até porque essa nossa entrevista está muito agradável, você deslancha muito bem os assuntos, enfim, você tem um linguajar que atrai. Obrigado, meu quem amigo. nos assiste. Você tem talento, diferentemente do seu pai. O querido e fraterno amigo José Augusto Rodrigues,
Pai Coruja, que nesse momento se encontra assistindo essa gravação, registrando com fotos, com vídeos, mas também quero remeter um beijo fraterno à querida Dona Elizabeth, senhora sua mãe, que nesse momento também assiste esse programa de joelhos. Que é muito xingada, né, nos jogos, tadinho. Não tem nada a ver com isso. Amigo, nessa reta final, estamos nos estertores do tempo. Eu adoro esse termo. Rapidamente, descreva essas camisas que você nos trouxe e que estão sobre a mesa, juntamente com essa bandeirinha amarela. Aqui tem um pouquinho da minha trajetória, né, Zuri? Se a gente for pensar, aqui é a camisa do Nova Friburgo Yetis, é o time aqui da cidade. Que eu chamei de Botafogo Yetis. Você acertou sem querer, sabe por quê? Porque o Nova Friburgo Yetis jogou por muito tempo no campo do Botafogo. Exatamente. Eu conhecia por esse nome, Botafogo Yetis. E aí a gente ficou muito tempo na época que eu era membro também. E os meninos hoje estão treinando flag football, né? Não estão jogando mais a modalidade com impacto, mas fica para quem quiser conhecer. E essa camisa azul? É a camisa azul. Essa é a que você usava? As duas, todas aqui são realmente as camisas que eu usava. Camisa Número 3, defensor. Camisa 3, alá Thiago Silva, aí xerifão. Aí sim. Joguei no monstro. Net. E aí, quando eu fui pro Botafogo, eu fui com a camisa 3. Essa camisa é da temporada de 2012, do Botafogo Futebol e Regatas também. E aí, aqui embaixo, tem uma camisa de arbitragem da Liga Fluminense de Futebol Americano, que foi onde eu comecei a arbitrar, que é muito legal também. A liga não existe mais, hoje a gente já virou uma outra coisa, mas essa camisa foi pro acervo, né? Inclusive tá aqui, ó, o escudo da Liga Fluminense de Futebol Americano. É curioso só, Zuri, que eu acho que meus vizinhos devem achar que eu sou um baita botafoguense. Porque toda segunda-feira tem um monte de camisa preta e branca no varal pra secar. Exatamente, entendeu? Cara, exatamente. E aí, concluindo um pouquinho desse material aqui, eu tenho uma flag, porque quando a gente tem uma falta em campo, a gente tem que jogar, né, uma flag em campo. E aí essa aqui que eu trouxe hoje, ela é autografada pelo Keith Washington. Ele foi árbitro no Super Bowl 3 anos atrás. E ele é um grande amigo nosso. Ele apita... Lá eles têm um número na camisa, né? Ele é o árbitro número 7. E o Keith é um amigão, é um grande padrinho aqui da arbitragem do futebol americano no Brasil. Porque ele é apaixonado pelo Brasil, vem sempre ao Rio. E uma vez por ano, pelo menos, ele faz questão de se reunir com a gente e oferecer uma clínica de arbitragem. E é sempre muito legal porque a gente tá com um árbitro que tá no mais alto nível, bicho. E tá dividindo com a gente essas oportunidades. Fica lançado como desafio para você gravar uma pequena entrevista com ele, se possível, e aí em dado momento exibiremos aqui na emissora com tradução simultânea. Fechadíssimo. Para que as pessoas tomem conhecimento do que ele está falando. Bernardo, aqui. Superou as expectativas, cara. Foi muito bom ter você aqui conosco. Nós que combinamos essa entrevista no final do ano. Sim, sim. Salvo engano, né? A gente se encontrou rapidinho no restaurante. Exatamente. E aí eu lhe propus essa matéria que me parece ser bastante interessante, bastante oportuna, mas que também carece de cada vez mais divulgação, para se tornar conhecida e para atrair fãs e telespectadores. Porque aqueles que conhecem minimamente como eu conheço, se sentem atraídos, bicho. E você é um privilegiado por fazer parte desse núcleo na arbitragem, que é justamente quem ao fim e ao cabo decide as jogadas. Zuri, muito bom tê-lo conosco, cara. Eu tenho muito te agradecer pelo convite, porque geralmente o árbitro é isso. O árbitro é invisível, o árbitro não tem voz. Exatamente. E eu acho que... Mas tem mãe. Tem mãe. Isso é a parte que ninguém esquece. Exatamente. Mas um ponto que eu acho muito legal falar, e eu acho que é um convite para quem nos assiste também, é buscar conhecer essa realidade do futebol americano aqui no Brasil. Exatamente. Porque a gente fala muito que existe o fã de NFL, mas o fã de NFL ele também pode acompanhar. Se você é fã de um clube já de futebol, vai atrás de conhecer o projeto desse clube de futebol. Por vezes os jogos são no interior. O Vasco fez por muito tempo jogos em Rio das Ostras, Macaé. E aí a gente via lá a torcida organizada do Vasco do local acompanhando. E convidar também a quem quiser acompanhar um pouquinho mais
dessa outra vertente da arbitragem a conhecer. Eu acho que o melhor canal é a Escola de Árbitros de Futebol Americano. Aquelas dúvidas, aquelas coisas meio lance controverso. Sempre tem um videozinho explicando por que a arbitragem foi por aquele caminho. E quem sabe, né? Vai que alguém que está assistindo aí agora resolve ser árbitro também. Que a sua mãe tenha muita paciência, saiba que não é pessoal. Existem duas mães, bicho, a sua e a da torcida. Exatamente. São totalmente não dá pra diferentes. levar pro coração. Não dá, exatamente. Aqui, gratidão pela sua presença, pela sua participação, pelo seu carinho em trazer todo esse acervo aqui para ilustrar essa entrevista e, evidentemente, com as imagens de apoio que também você viu, observou durante essa gravação. Queremos tê-lo de volta assim que possível. Vou estar aceitando esse convite, hein? A gente vai ter muito assunto para falar, muita coisa de futebol americano para acontecer ainda. Excelente, amigo, excelente. Precisamos encerrar aqui definitivamente. Já estamos nos acréscimos e vamos ser penalizados pelos jurados que não permitem, evidentemente, ultrapassarmos os limites, entendendo que proporcionamos a você, nesta segunda-feira de carnaval, queridíssimos Fulião e Fuliã, um tema absolutamente interessante, atraente, ilustrado com fotos, imagens e, sobretudo, peças que estão sobre a mesa. Não obstante, o conteúdo do queridíssimo entrevistado que desfilou seu talento nesta edição. Continue nos assistindo, continue nos prestigiando, continue se recuperando. Até porque o carnaval, assim como o futebol americano no nosso país, não tem limites. Fique bem, cuide-se bem e até a próxima edição.